Muito bem, então temos hoje o segundo capítulo da Laudato Si, e devo dizer que me deu uma grande satisfação voltar a ler, agora talvez com uma ótica diferente com que tinha lido a primeira vez, e sobretudo por perceber uma coisa que digo já no início. Este segundo capítulo é uma proposta ousada, chamo-lhe eu, do Papa Francisco, no sentido de fazer uma leitura das questões ambientais e ecológicas à luz daquele a que o Pontífice chama, é o título do capítulo, o Evangelho da Criação. Ou seja, o Papa propõe que tal abordagem se faça não exclusivamente em termos das vias científicas e tecnológicas, mas também a partir do contributo das convicções da fé, numa perspectiva aberta e dialogante. É interessante porque é preciso ter coragem, e este Papa é muito corajoso, é muito frontal, não é? Porque ele sabe à partida, e é aquilo que diz logo no início do capítulo, que este assunto das convicções religiosas está ausente, completamente ausente do mundo científico e tecnológico. Não totalmente, mas numa parte bastante significativa. E então, logo no princípio, o Papa diz exatamente como que é justificar o porquê, mas ao mesmo tempo, digamos que também não desarma, justificando que é importante este contributo da perspectiva da fé. Diz o Papa então, por que motivo incluir neste documento dirigido a todas as pessoas de boa vontade um capítulo referido às convicções da fé? Não ignoro que alguns, no campo da política e do pensamento, rejeitam decididamente a ideia de um Criador ou consideram-na irrelevante, chegando ao ponto de relegar para o reino do irracional a riqueza que as religiões possam oferecer para uma ecologia integral e o pleno desenvolvimento do género humano. Outras vezes, supõe-se que elas constituam uma subcultura que se deve simplesmente tolerar. Todavia, conclui o Papa, a ciência e a religião, que fornecem diferentes abordagens da realidade, podem entrar num diálogo intenso e frutuoso para ambas. Esta, a meu ver, é que é a ideia corajosa do Papa, que é dizer assim, olha, tudo bem, sabemos situar cada coisa no seu lugar, mas façam pelo menos a experiência desta vez e verifiquem qual é a incidência que a experiência da fé pode ter exatamente no discurso ecológico e ambiental. E, naturalmente, no primeiro subcapítulo deste segundo capítulo, começa por salientar a luz que a fé oferece. A começar, o Papa Francisco considera que há uma luz particular que a fé pode oferecer a esta reflexão. Se tivermos presente a complexidade da crise ecológica e as suas múltiplas causas, devemos reconhecer que as soluções não podem vir de uma única maneira de interpretar e transformar a realidade. É necessário recorrer também às diversas riquezas culturais dos povos, à arte e à poesia, à vida interior e à espiritualidade. Nenhum ramo das ciências e nenhuma forma de sabedoria pode ser transcurada, nem sequer a sabedoria religiosa com a sua linguagem própria. Além disso, a Igreja Católica
está aberta ao diálogo com o pensamento filosófico, o que lhe permite produzir várias sínteses entre a fé e a razão. Por outro lado, embora esta encíclica se abra a um diálogo com todos, para, juntos, buscarmos caminhos de libertação, quer mostrar desde o início como as convicções da fé oferecem aos cristãos, e em parte também a outros crentes, motivações altas para cuidar da natureza e dos irmãos e irmãs mais frágeis. Os cristãos, em particular, advertem que a sua tarefa no seio da criação e os seus deveres em relação à natureza e ao Criador fazem parte da sua fé. Tanto como quer dizer, a fé, ela mesma nos incita a interessar pelas questões da natureza e da ecologia. Por isso, é bom para a humanidade e para o mundo que nós, crentes, conheçamos melhor os compromissos ecológicos que brotam das nossas convicções. É interessante que o Papa, neste capítulo, não é que está a falar apenas para os cientistas e a sugerir-lhes a leitura feita através da fé, mas está a falar também para dentro da Igreja, porque em várias vezes, ireis ver ao longo da exposição, ele dirige-se diretamente aos crentes para que percebam todas as mensagens que, através, sobretudo, da Sagrada Escritura, nos são dadas, da revelação em geral, nos são dadas neste sentido. Como se vê, o Papa Francisco não se refere apenas aos que se situam fora do âmbito da Igreja, mas fala para dentro da própria Igreja, chamando-a à responsabilidade a partir da própria experiência da fé. E agora entra propriamente no discurso daquilo que pode ser o contributo da fé, começando pela sabedoria das narrações bíblicas. É o segundo subcapítulo. E é interessante, o Papa faz uma belíssima síntese dos textos bíblicos que nos permitem perceber a enorme sabedoria que se foi acumulando, sobretudo nos textos revelados. O Papa Francisco procura então explicar as razões da sua opção. Sem se repropor aqui, diz ele, toda a teologia da criação, queremos saber o que nos dizem as grandes narrações bíblicas sobre a relação do ser humano com o mundo. Depois da criação do homem e da mulher, diz-se que Deus, vendo a sua obra, considerou-a muito boa. É uma citação do Gênesis. A Bíblia ensina que cada ser humano é criado por amor, feito à imagem e semelhança de Deus. É sempre o Gênesis. Esta afirmação mostra-nos a imensa dignidade de cada pessoa humana, que não é somente alguma coisa, mas alguém, um sujeito. É capaz de se conhecer, de se possuir e de livremente se dar e entrar em comunhão com as outras pessoas. Vem de dizer como é maravilhosa a certeza de que a vida de cada pessoa não se perde num caos desesperador, num mundo regido pelo puro acaso ou por ciclos que se repetem sem sentido. Não é o que acontece no âmbito da fé. E por isso, o Criador pode dizer a cada um de nós, linguagem bíblica, antes de te haver formado no ventre materno, eu já te conhecia. Jeremias. Fomos, portanto, concebidos no coração de Deus e, por isso, cada um de nós é o fruto de um pensamento de Deus. Cada um de nós é querido, cada um de nós é amado,
cada um é necessário. Estas narrações sugerem que a existência humana se baseia sobre 3 relações fundamentais intimamente ligadas. E, naturalmente, são coisas que sabemos todos profundamente. As relações com Deus, com o próximo e com a terra, com a criação. Segundo a Bíblia, estas 3 relações vitais romperam-se não só exteriormente, mas também dentro de nós. Esta ruptura, como sabemos, é o pecado. A harmonia entre o Criador, a humanidade e toda a criação foi destruída por termos pretendido ocupar o lugar de Deus, recusando reconhecer-nos como criaturas limitadas. Atrevo-me a dizer que com o pecado começou a desordem ecológica. A relação originariamente harmoniosa entre o ser humano e a natureza transformou-se num conflito. Portanto, as nossas ações têm muitas vezes repercussões e incidência sobre as outras criaturas. Por isso, é significativo que a harmonia vivida por São Francisco de Assis, com todas as criaturas, tenha sido interpretada como uma sanação, isto é, uma cura, daquela ruptura. Dizia São Boaventura, a propósito de São Francisco, que através da reconciliação universal com todas as criaturas, Francisco voltara de alguma forma ao estado de inocência original. É muito bonito esta citação de São Boaventura para nos dizer que aquilo que Francisco fez através do carisma que recebeu de Deus foi exatamente reconciliar-se, não apenas com Deus e consigo mesmo e com a humanidade à sua volta, mas também com todas as criaturas. É maravilhoso o cântico da Laudato Si, precisamente, que o Papa mais adiante cita. Desta narrativa decorre uma certeza como resultado de uma experiência amarga, dolorosa e de morte, ou seja, a experiência do pecado. E partimos desta certeza: não somos Deus. A terra existe antes de nós e foi-nos dada. Isto permite responder a uma acusação lançada contra o pensamento judaico-cristão. O Papa aqui naturalmente defende a sua dama e com toda a razão. Foi dito que a narração do Gênesis, que convida a dominar a terra, enchei e dominai a terra, conheceis do Gênesis 1:28, favorecia a exploração selvagem da natureza, apresentando uma imagem do ser humano como dominador e devastador. Mas esta não é uma interpretação correta da Bíblia, como a entende a Igreja. É importante ler os textos bíblicos no seu contexto com uma justa hermenêutica e lembrar que nos convidam a cultivar e guardar. Não é mais importante a expressão dominar quanto a expressão cultivar e guardar. Cultivar e guardar o jardim do mundo, Gênesis 2:15. Enquanto cultivar quer dizer lavrar ou trabalhar um terreno, guardar significa proteger, cuidar, preservar, velar. Isto implica uma relação de reciprocidade responsável entre o ser humano e a natureza. Por isso, Deus proíbe-nos toda a pretensão de posse absoluta. E o Papa cita agora um texto do Levítico: nenhuma terra será vendida definitivamente, porque a terra pertence-me
e vós sois apenas estrangeiros e meus hóspedes. Portanto, esta citação do Levítico demonstra claramente que a ideia de Deus não era a do domínio como nós como o entendemos. Esta expressão dynamos é de facto deve ser mais entendida no sentido de cuidar e guardar, cultivar, do que propriamente no sentido como nós o entendemos de dominar com o poder humano. De acordo com este sentido último da criação, o Papa diz: esta responsabilidade perante uma terra que é de Deus implica que o ser humano, dotado de inteligência, respeite as leis da natureza que é de Deus. Implica que o ser humano, respeite as leis da natureza e os delicados equilíbrios entre os seres deste mundo. O que nos falta muitas vezes é este respeito e esta delicadeza perante os outros seres. Por esta razão, e consequentemente, a legislação bíblica detém-se a propor ao ser humano várias normas relativas, não só às outras pessoas, mas também aos restantes seres vivos. Em relação às pessoas, lembramos aquilo que era recomendado e que mais adiante vai ser também citado: não apanhar todas as espigas, nem todos os cachinhos de uva, para os deixar para aqueles que depois passavam atrás e recolhiam e se alimentavam dessas sobras. Mas a propósito dos outros seres vivos, no Deuteronômio diz-se o seguinte, que é muito interessante: se vires o jumento do teu irmão ou o seu boi caídos no caminho, não te desvies deles. É uma espécie de bom samaritano com os animais, mas ajuda-os a levantarem-se. Se encontrares no caminho, em cima de uma árvore ou no chão, um ninho de pássaros com filhotes ou ovos cobertos pela mãe, não apanharás a mãe com a ninhada. É interessante o cuidado pela natureza como está aqui expresso. Assim nos damos conta que a Bíblia não dá lugar a um antropocentrismo despótico que se desinteressa das outras criaturas. Pelo contrário, a harmonia permanece, assim o pecado não a comprometa. Não basta, afinal, ter apenas uma atitude passiva, não indo contra, mas construtiva e positiva. Ao mesmo tempo que podemos fazer um uso responsável das coisas, somos chamados a reconhecer que os outros seres vivos têm um valor próprio diante de Deus. E pelo simples facto de existirem, eles o bendizem e lhe dão glória. Muitas vezes não nos damos conta que as criaturas dão glória a Deus e bendizem-no mais até do que nós próprios, que temos consciência e razão. O ser humano é chamado a respeitar a criação com as suas leis internas, já que o Senhor fundou a terra com sabedoria, diz o livro dos Provérbios. Hoje, a Igreja não diz de forma simplicista que as outras criaturas estão totalmente subordinadas ao bem do ser humano, como se não tivessem um valor em si mesmas e fosse possível dispor delas à nossa vontade. Infelizmente, muitas vezes não estamos suficientemente bem informados e atualizados com este espírito e fazemos a tal leitura que é desadequada da interpretação verdadeira da Igreja. Aliás, o Catecismo da Igreja Católica põe em questão de forma muito direta e insistente um antropocentrismo desordenado, ou seja, o homem no centro que é senhor de tudo e de todos. Diz o Catecismo: cada criatura
possui a sua bondade e perfeição próprias. As diferentes criaturas, queridas pelo seu próprio ser, refletem, cada qual a seu modo, uma centelha da sabedoria e da bondade infinitas de Deus. É por isso que o homem deve respeitar a bondade própria de cada criatura para evitar o uso desordenado das coisas. Reparem como até aqui verdadeiramente se percebe de que maneira a Sagrada Escritura e a revelação nos dão aquela que é verdadeiramente a visão exata da relação do ser humano com o resto da criação. Voltando ainda à narrativa do Gênesis, e agora no que diz respeito à criação do ser humano, o Papa Francisco recorda-nos que na narração de Caim e Abel, vemos que a inveja levou Caim a cometer a injustiça extrema contra o seu irmão. Isto, por sua vez, provocou uma ruptura da relação entre Caim e Deus e entre Caim e a terra, da qual ele foi exilado. Esta passagem aparece sintetizada no dramático colóquio de Deus com Caim. O descuido no compromisso de cultivar e manter um correto relacionamento com o próximo, ainda por cima era seu irmão, relativamente a quem sou devedor da minha solicitude e custódia, destrói o relacionamento interior comigo mesmo, com os outros, com Deus e com a terra. Quer dizer, eu não posso fazer mal ao outro sem fazer mal a mim próprio. Eu não posso fazer mal à terra sem fazer mal a mim próprio. E naturalmente a Deus não podemos sequer fazer mal, mas quando fazemos mal é sempre a nós mesmos que estamos a fazer mal. Nestas narrações tão antigas, ricas de profundo simbolismo, já estava contida a convicção atual de que tudo está interrelacionado. E o cuidado autêntico da nossa própria vida e das nossas relações com a natureza é inseparável da fraternidade, da justiça e da fidelidade aos outros. Portanto, é bom reaprender esta leitura da sabedoria da Sagrada Escritura. E agora, ainda sempre citando a Escritura, embora Deus reconhecesse que a maldade dos homens era grande na terra, ele decidiu abrir um caminho de salvação através de Noé, que ainda se mantinha íntegro e justo. Assim, deu à humanidade a possibilidade de um novo início. Podemos dizer, basta um homem bom para haver esperança. Portanto, basta que cada um de nós se converta do ponto de vista ecológico e ambiental e já começa a conversão para uma nova atitude perante a natureza. A tradição bíblica estabelece claramente que esta reabilitação implica a redescoberta e o respeito dos ritmos inscritos na natureza pela mão do Criador. É muito importante isto, respeitar os ritmos e as leis inscritas na natureza pela mão do Criador. E é exatamente quando nós não respeitamos estes ritmos que provocamos o caos, provocamos de novo o caos, não é? E esse caos que depois se volta contra nós. E uma grande lição disso mesmo são as alterações climáticas por todos os erros que cometemos e que agora acabam por nos castigar sem que nós nos tivéssemos dado conta disso. Além disto, e a juntar a tudo isto, Deus ordenou a Israel, e é muito bonito também que o Papa tenha introduzido a citação do sábado.
Deus ordenou a Israel que cada 7º dia devia ser celebrado como um dia de descanso, um Shabat. Um Shabat que era, antes de mais, descanso do próprio homem, até para se dedicar mais intensamente a Deus, mas que depois teve reflexos sobre o descanso que se refletiu na própria natureza e na terra. Mais uma vez, citando o Levítico, o Papa recorda-nos que de 7 em 7 anos se instaurou também um ano sabático para Israel e para a sua terra, durante o qual se dava descanso completo à terra, aquilo que nós hoje ainda continuamos a chamar o pósio, o ano em que as terras descansam e o intervalo que se respeita entre as diversas culturas. Portanto, não se semeava e só se colhia o indispensável para sobreviver e oferecer, reparem nisto, que curioso, hospitalidade. Portanto, não só para sobreviver, mas para poder também respeitar e oferecer a hospitalidade. É o livro do Levítico. Por fim, passadas 7 semanas de anos, ou seja, 49 anos, 7 vezes 7, 49, celebrava-se o Jubileu, um ano de perdão universal, proclamando na vossa terra, é Deus que diz aos Hebreus, a liberdade de todos os que a habitam. Portanto, este ano jubilar era até para libertar os escravos e para libertar o jugo a que a terra estava submetida com as culturas intensivas. O desenvolvimento desta legislação procurou assegurar o equilíbrio e a equidade nas relações do ser humano com os outros e com a terra onde vivia e trabalhava. Aqueles que cultivavam e guardavam o território deviam partilhar os seus frutos, e agora reparem também a fraternidade aqui espelhada, especialmente com os pobres, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Eram, aliás, para eles as espigas e os cachos de uvas que se deixavam no terreno ou na vide para permitir aos pobres, às viúvas, aos órfãos e aos estrangeiros que tivessem com comer. E agora, de novo, a citação do Levítico. Quando procederes à ceifa das vossas terras, não ceifarás as espigas até à extremidade do campo, e não apanharás as espigas caídas. Não rebuscarás também a tua vinha, e não apanharás os bagos caídos. Deixá-los-ás para o pobre e para o estrangeiro. Reparem-se, não é uma mentalidade totalmente diferente daquela que nós temos hoje, egocêntrica e fechada sobre nós próprios. Aqui havia abertura, universalidade e, sobretudo, partilha fraterna. Contudo, e o Papa agora diz que não se esgota nestes livros do Pentateuco, mas que também noutros livros da Bíblia as mesmas recomendações estão presentes. Por isso, não apenas as narrativas do Gênesis contêm referências de salvaguarda e proteção da natureza, mas também o faz outra literatura bíblica. Os Salmos convidam frequentemente o ser humano a louvar a Deus Criador, portanto, Deus enquanto Criador da terra e dos outros seres. Existimos não só pelo poder de Deus, mas também na sua presença e companhia. Por isso adoramos. Os escritos dos profetas convidam a recuperar forças nos momentos difíceis, contemplando a Deus poderoso que criou o universo. O poder infinito de Deus não nos leva a escapar da sua ternura paterna, porque nele se conjugam o carinho e a força. Na verdade,
Toda a sã espiritualidade implica simultaneamente acolher o amor divino e adorar com confiança o Senhor pelo seu poder infinito. Na Bíblia, e é interessante agora verificar esta dimensão, o Deus que liberta e salva é o mesmo que criou o universo. E estes dois modos do agir divino estão íntima e inseparavelmente ligados. Não é que Deus privilegia a libertação e a salvação em vez de, naturalmente, este cuidado com o universo que ele criou. Como se pode constatar noutras experiências e vicissitudes da história do povo de Israel, e de novo citação bíblica, a experiência do cativeiro em Babilónia gerou uma crise espiritual que levou a um aprofundamento da fé em Deus, explicitando a sua omnipotência criadora para animar o povo e recuperar a esperança no meio da sua situação infeliz. Séculos mais tarde, noutro momento de prova e perseguição, quando o Império Romano procurou impor um domínio absoluto, os fiéis voltaram a encontrar consolação e esperança, aumentando a sua confiança em Deus omnipotente, Criador. Deste modo, podemos dizer que não podemos defender uma espiritualidade que esqueça Deus Todo-Poderoso e Criador, Senhor do Universo, podemos dizer assim, de quem é esta terra e de quem é a nossa casa comum. Neste caso, acabaríamos por adorar outros poderes do mundo ou colocar-nos íamos nós próprios no lugar do Senhor, chegando à pretensão de espezinhar sem limites a realidade criada por Ele. Está aqui o drama do pecado. A melhor maneira de colocar o ser humano no seu lugar e acabar com a sua pretensão de ser dominador absoluto da Terra é voltar a propor a figura de um Pai Criador e único dono do mundo. Caso contrário, o ser humano tenderá sempre a querer impor à realidade as suas próprias leis e interesses. E reparem, esta afirmação do Papa é aquela que sustenta agora os próximos subcapítulos que ele vai abordar. Precisamente porque, se não nos apoiamos nesta ideia de um Pai Criador, único dono do mundo, Senhor do Universo, pomos-nos nós lá nesse lugar e, de facto, a maneira como temos tratado a Terra é como se fôssemos nós os seus donos e senhores. Então digo aqui, a concluir agora este subcapítulo, da sabedoria bíblica que acabamos de ver de maneira tão extraordinária, precisamos de passar à sabedoria da vida, que nasce da experiência da fé de cada ser humano. Por isso é que o Papa tem razão quando pede para que aceitemos que a sabedoria da fé tem alguma coisa a dizer ao desastre ecológico e ambiental em que nos encontramos. Terceiro subcapítulo, o mistério do universo. E agora, com este contexto bíblico, dá para perceber que, afinal, há algo de mistério por detrás do universo e que ele não é apenas fruto do acaso e que nós não sabemos sequer como explicar. Mas para quem tem fé, a explicação existe. A partir desta reflexão que acabamos de fazer, podemos já dar-nos conta de que estamos perante um mistério, ou seja, perante algo que nos ultrapassa e requer o uso da razão e da inteligência, iluminadas pela sabedoria, para entender e explicar um tal mistério. E agora, no dizer do Papa, na tradição judaico-cristã, ele faz a distinção entre criação e natureza.
na tradição judaico-cristã, dizer criação é mais do que dizer natureza, porque tem a ver com um projeto do amor de Deus, onde cada criatura tem um valor e um significado. A natureza entende-se habitualmente como um sistema que se analisa, que se compreende e gera, mas a criação só se pode conceber como um dom que vem das mãos abertas do Pai de todos, como uma realidade iluminada pelo amor que nos chama a uma comunhão universal. A propósito do termo criação, desculpem lá este intervalo, só para dizer uma coisa que na cultura do Alentejo e aqui neste estilo de vida, onde muitas vezes, antes das aldeias e das vilas, a vida das pessoas desenrolava-se muito nos montes, que hoje estão abandonados e esquecidos. Mas naquela altura, muitos destes montes alentejanos tinham muitíssimas pessoas. E havia um conceito muitíssimo interessante. Sabem que talvez depois, num sentido pejorativo, se chamava aos empregados criados. Mas o termo não era de modo algum pejorativo, porque se entendia que todas as pessoas que ali habitavam e trabalhavam, juntamente, e agora compreendam o que vou dizer, com todos os outros seres, com toda a criação, desde as galinhas aos outros animais, tudo era entendido como criação. No sentido que era uma dimensão ampla de tudo o que Deus tinha criado, naturalmente distintos nas suas dimensões, mas onde tudo tinha o selo de Deus e onde tudo estava marcado pelo selo de Deus. Por isso, quando aqui se distingue criação, é exatamente neste sentido. Tudo o que Deus criara, dos homens aos animais e a todos os outros seres, às plantas e à própria natureza. Portanto, a criação só se pode conceber como um dom que vem das mãos abertas do Pai de todos, como uma realidade iluminada pelo amor que nos chama a uma comunhão universal. Há tanto aqui de Francisco de Assis nisto, não é? Exatamente esta reconciliação e esta nova harmonia com a criação. Neste sentido, voltamos ao contributo que nos é dado pelas Escrituras. A palavra do Senhor criou a terra, dizem os Salmos. Deste modo, indica-se que o mundo procede não do caos, nem do acaso, mas de uma decisão que o exalta ainda mais, o mundo criado. Há uma opção livre expressa na palavra criadora. O universo não apareceu como resultado de uma omnipotência arbitrária, de uma demonstração de força ou de um desejo de autoafirmação. A criação pertence à ordem do amor. É tão bonita esta expressão. Cada criatura é objeto da ternura do Pai que lhe atribui um lugar no mundo. Até a vida efêmera do ser mais insignificante é objeto do seu amor. E naqueles poucos segundos de existência, ele envolve-o com o seu carinho. Conhecem que há certas plantas, muitas vezes, sobretudo os cactos, que têm flores apenas durante 24 horas. A flor dura apenas um dia, mas são das mais lindas flores aquelas que os cactos nos dão e que simbolizam exatamente este carinho e este amor do Pai para com as suas criaturas. Ao mesmo tempo, o pensamento judaico-cristão desmistificou a natureza. A natureza não é Deus, nem é uma força divina. A natureza é um ato saído da mão de Deus em toda a sua multiplicidade e diversidade. Sem deixar de a admirar, como aliás fazemos, pelo seu esplendor e imensidão, já não lhe atribuímos um caráter divino. Ressalta assim
mais o nosso compromisso para com ela. Se reconhecermos o valor e a fragilidade da natureza, a sua às vezes enorme fragilidade, e ao mesmo tempo as capacidades que o Criador nos deu, isto permite-nos acabar hoje com o mito moderno do progresso material ilimitado. Se compreendemos isto, compreendemos que este mito do progresso material ilimitado é uma nova forma de adoração do Deus natureza. Um mundo frágil, com um ser humano a quem Deus confia o cuidado do mesmo, igualmente frágil, diria, interpela a nossa inteligência para reconhecer como deveremos orientar, cultivar e limitar o nosso poder. Então, já dá para perceber de que maneira o universo é verdadeiramente um mistério. Começamos então a compreender melhor aquele que pode e certamente é o contributo da fé para as questões ecológicas e ambientais. A fé permite-nos interpretar o significado e a beleza misteriosa do que acontece. A liberdade humana pode prestar a sua contribuição inteligente para uma evolução positiva, como pode também acrescentar novos males, novas causas de sofrimento e verdadeiros atrasos e dramas. Por isso a Igreja, com a sua ação, procura não só lembrar o dever de cuidar da natureza, mas também, sobretudo, proteger o homem da destruição de si mesmo. É o que dizíamos antes, não posso fazer mal à natureza sem fazer mal a mim próprio, como não posso fazer mal ao outro sem fazer mal a mim mesmo. De certa maneira podemos dizer, Deus quis limitar-se a si mesmo, criando um mundo necessitado de desenvolvimento, onde muitas coisas que consideramos males, perigos ou fontes de sofrimento, na realidade fazem parte das dores de parto que nos estimulam a colaborar com o Criador. Ele está presente no mais íntimo de cada coisa, sem condicionar a autonomia da sua criatura, e isto dá lugar também à legítima autonomia das realidades terrenas. Embora suponha também processos evolutivos, o ser humano implica uma novidade que não se explica cabalmente pela evolução de outros sistemas abertos, que o Papa já faz filosofia e pensamento. Cada um de nós tem em si uma identidade pessoal, capaz de entrar em diálogo com os outros e com o próprio Deus. A capacidade de reflexão, o raciocínio, a criatividade, a interpretação, a colaboração artística e outras capacidades originais manifestam uma singularidade que transcende o âmbito físico e biológico. Como para dizer, não falamos apenas de física e de biologia, mas de outras condições, como é a nossa racional e espiritual. A novidade qualitativa implicada no aparecimento de um ser pessoal dentro do universo material pressupõe uma ação direta de Deus. E está aqui exatamente o mistério. Uma chamada peculiar à vida e à relação de um tu com outro tu, de Deus com cada um de nós. A partir dos textos bíblicos, consideramos o ser humano como sujeito, que nunca pode ser reduzido à categoria de objeto. E isto é importantíssimo. Mas seria errado também pensar que os outros seres vivos devam ser considerados como meros objetos submetidos ao domínio arbitrário do ser humano. Quando se propõe uma visão da natureza unicamente como objeto de lucro e interesse,
isso comporta graves consequências também para a sociedade, porque depois muitas vezes o homem de sujeito passa a ser tratado como objeto. A visão que consolida o arbítrio do mais forte favoreceu imensas desigualdades, injustiças e violências para a maior parte da humanidade, porque os recursos tornam-se propriedade do primeiro que chega ou de quem tem mais poder. O vencedor leva tudo. São os despojos da batalha que causa. A meta do caminho do universo situa-se na plenitude de Deus que já foi alcançada por Cristo ressuscitado. E aqui é onde o mistério atinge o seu cume, fulcro da maturação universal. Percebemos e sabemos como a sua morte e a sua ressurreição operaram esta transformação também no âmbito da condição universal. E assim, juntamos mais um argumento para rejeitar todo e qualquer domínio despótico e irresponsável do ser humano sobre as outras criaturas. O fim último das restantes criaturas não somos nós. Podemos dizer com exatidão e na linha daquilo que acabamos de referir sobre o ressuscitado, que o fim último de todas as criaturas é, afinal, o próprio Deus. É por isso que agora o próximo capítulo faz todo o sentido e exprime isso que acabamos de dizer. E o próximo subcapítulo é a mensagem de cada criatura na harmonia de toda a criação. Como para dizer, nenhuma mensagem de nenhuma criatura é indiferente no todo da criação. Aqui chegados na nossa reflexão, podemos compreender a mensagem que cada criatura é chamada a dar à harmonia de toda a criação. O facto de insistir na afirmação de que o ser humano é a imagem de Deus não deveria fazer-nos esquecer que cada criatura tem uma função e nenhuma é supérflua. Todo o universo material é uma linguagem do amor de Deus, do seu carinho sem medida por todos nós. Quem cresceu no meio de montes, quem na infância se sentava junto do riacho a beber, ou quem jogava numa praça do seu bairro, quando volta a esses lugares, sente-se chamado a recuperar a sua própria identidade, como que para dizer que cada um de nós, na sua identidade, é também o espaço, o lugar, as pessoas e as criaturas onde cresceu e se desenvolveu. Esta contemplação da criação permite-nos descobrir qualquer ensinamento que Deus nos quer transmitir através de cada coisa, porque para o crente, contemplar a criação significa também escutar uma mensagem, ouvir uma voz paradoxal e silenciosa. Podemos afirmar que, ao lado da revelação propriamente dita, contida nas Sagradas Escrituras, há uma manifestação divina no despontar do sol e, no seu ocaso, ao cair da noite. Prestando atenção a esta manifestação, o ser humano aprende a reconhecer-se a si mesmo na relação com as outras criaturas. O conjunto do universo, com as suas múltiplas relações, mostra melhor a riqueza inesgotável de Deus e assim compreende-se melhor a importância e o significado de qualquer criatura, se a contemplarmos no conjunto do plano de Deus. Tal é o ensinamento do Catecismo da Igreja Católica, que diz: a interdependência das criaturas é querida por Deus. O sol e a lua, o cedro e a florzinha, a águia e o pardal. O espetáculo das suas incontáveis diversidades e desigualdades
significa que nenhuma criatura se basta a si mesma. Elas só existem na dependência umas das outras para se completarem mutuamente no serviço umas das outras. Quando nos damos conta do reflexo de Deus em tudo o que existe, o coração experimenta o desejo de adorar o Senhor. Quantas vezes nós adoramos a Deus olhando para a beleza de uma flor ou de uma paisagem? Por todas as suas criaturas e juntamente com elas, como se vê no gracioso cântico de São Francisco de Assis. Não o transcrevi, todos nós o conhecemos maravilhosamente, mas também me parece que em toda esta escritura que o Papa nos deixa com a Laudato Si, ele é verdadeiramente uma grande continuidade do próprio Poverello de Assis. Não apenas recebeu dele o nome Francisco, mas acho que recebeu também esta alma universal de São Francisco e reconciliada com toda a criação. A terminar este subcapítulo, o Papa cita os bispos do Brasil, que sublinharam que toda a natureza, além de manifestar Deus, é lugar da sua presença. Em cada criatura habita o seu espírito vivificante, que nos chama a um relacionamento com Ele, à descoberta desta presença que estimula em nós o desenvolvimento das virtudes ecológicas. Próximo subcapítulo, uma comunhão universal. E aqui começa-se a perceber como Deus dá exatamente à sua criação, à obra saída das suas mãos, esta comunhão universal entre todas as criaturas. Se existe, afinal, uma comunhão entre todas as criaturas, é justamente porque todas elas têm uma referência superior comum, para além de si mesmas, mas não simplesmente, como às vezes nós queremos, de alguma delas sobre as outras, como se o homem fosse superior às restantes criaturas. As criaturas deste mundo não podem ser consideradas um bem sem dono. Isto gera a convicção de que nós e todos os seres do universo, sendo criados pelo mesmo Pai, estamos unidos por laços invisíveis e formamos uma espécie de família universal, uma comunhão sublime que nos impela a um respeito sagrado, amoroso e humilde. Vem-me de dizer que bastaria a vivência de tudo isto que o Papa nos tem estado a dizer para mudar completamente a maneira de estar e de nos comportarmos diante do universo criado. Agora o Papa acrescenta e diz: quero lembrar que Deus uniu-nos tão estreitamente ao mundo que nos rodeia que a desertificação do solo é como uma doença para cada um. E podemos lamentar a extinção de uma espécie como se fosse uma mutilação. Quando uma espécie se extingue, somos nós próprios que ficamos mutilados. Isto não significa igualar os seres vivos e tirar ao ser humano aquele seu valor peculiar, que simultaneamente implica uma tremenda responsabilidade. Também não requer uma divinização da Terra, não é para a divinizar, que nos privaria da nossa vocação de colaborar com ela e proteger a sua fragilidade. Às vezes, e agora aqui o Papa sabe também ser crítico dos erros e dos exageros que todas estas questões ecológicas muitas vezes geram. Diz o Papa, às vezes nota-se a obsessão de negar qualquer preeminência à pessoa humana, conduzindo-se uma luta em prol das outras espécies que não se vê na hora de defender igual dignidade entre os seres humanos. Às vezes protegem-se espécies em vias de extinção e criam-se leis para matar o homem à nascença ou antes dele próprio morrer.
Devemos certamente ter a preocupação de que os outros seres vivos não sejam tratados de forma irresponsável, mas deveriam indignar-nos, sobretudo, as enormes desigualdades que existem entre nós, porque continuamos a tolerar que alguns se considerem mais dignos do que outros. Não pode ser autêntico um sentimento de união íntima com os outros seres da natureza se ao mesmo tempo não houver no coração ternura, compaixão e preocupação pelos seres humanos. É uma grande lição esta que o Papa nos está a dar. É evidente a incoerência de quem luta contra o tráfico de animais em risco de extinção, mas fica completamente indiferente perante o tráfico de pessoas, desinteressa-se dos pobres ou procura destruir outro ser humano de que não gosta. Isto compromete o sentido da luta pelo ambiente, contrariamente ao que poderíamos pensar. Além disso, quando o coração está verdadeiramente aberto a uma comunhão universal, nada e ninguém fica excluído desta fraternidade. Portanto, é verdade também que a indiferença ou a crueldade com as outras criaturas deste mundo sempre acabam, de alguma forma, por repercutir-se do tratamento que reservamos aos outros seres humanos. O coração é um só, e a própria miséria que leva a maltratar o animal não tarda a manifestar-se na relação com as outras pessoas. Todo o encarniçamento, a obsessão contra qualquer criatura é contrário à dignidade humana. Tudo está relacionado e todos nós, seres humanos, caminhamos juntos como irmãos e irmãs numa peregrinação maravilhosa, entrelaçados pelo amor de Deus, que Deus tem a cada uma das suas criaturas e que nos une também com a terna afeição ao irmão Sol, à irmã Lua, ao irmão Rio e à irmã Terra. Estamos a aproximar-nos do fim, faltam apenas 2 brevíssimos subcapítulos. O 6º é uma forma que o Papa encontrou de privilegiar também neste campo do cuidado a ter para com a terra, sobre o princípio fundamental da doutrina social da Igreja, que é o destino comum e universal dos bens. Outro grande e fundamental princípio que decorre do âmbito da fé é precisamente o destino comum e universal dos bens da terra. Hoje, crentes e não crentes estão de acordo que a terra é essencialmente uma herança comum, cujos frutos devem beneficiar a todos. Para os crentes, isto torna-se uma questão de fidelidade ao Criador, porque Deus criou o mundo para todos. Por conseguinte, toda a abordagem ecológica deve integrar uma perspectiva social que tenha em conta os direitos fundamentais dos mais desfavorecidos. O princípio da subordinação da propriedade privada, o Papa aqui toca um tema crucial, ao destino universal dos bens e, consequentemente, o direito universal ao seu uso, é uma regra de ouro do comportamento social. E o primeiro princípio de toda a ordem ético-social. A tradição cristã nunca reconheceu como absoluto ou intocável o direito à propriedade privada e salientou a função social de qualquer forma de propriedade privada. Com grande clareza, São João Paulo II explicou, e o Papa cita agora o seu antecessor, a Igreja defende sim o legítimo direito à propriedade privada, mas ensina com não menor clareza que sobre toda a propriedade particular pesa sempre uma hipoteca social para que os bens sirvam ao destino geral que Deus lhe deu.
Até aqui a citação do Papa. Isto tem consequências práticas, como explicar os bispos do Paraguai. É muito usada esta palavra dos bispos do Paraguai, que o Papa cita agora e que eu passo a ler. Cada camponês tem direito natural de possuir um lote razoável de terra, onde possa estabelecer o seu lar, trabalhar para a subsistência da sua família e gozar da segurança existencial. Este direito deve ser de tal forma garantido que o seu exercício não seja ilusório, mas real. Isto significa que, além do título de propriedade, o camponês deve contar com meios de formação técnica, empréstimos, seguros e acesso ao mercado. O meio ambiente é um bem coletivo, património de toda a humanidade e responsabilidade de todos. É ousada este ensinamento dos bispos do Paraguai. Quem possui uma parte é apenas para administrar em benefício de todos. Se não o fizermos, carregamos na consciência o peso de negar a existência aos outros. E agora, a terminar mesmo este capítulo, o último subcapítulo. É curioso que o Papa deixa para o fim citar qual é o olhar de Jesus sobre estas realidades, a maneira como ele próprio se relacionou enquanto viveu historicamente na Terra e mesmo depois da sua ressurreição. A culminar toda esta reflexão sobre o contributo da fé para a compreensão adequada e correta das questões ecológicas e ambientais, podemos ainda recorrer ao que conhecemos sobre o olhar de Cristo sobre a criação. E agora são citações dos Evangelhos. Jesus retoma a fé bíblica no Deus Criador e destaca um dado fundamental: Deus é Pai. Em colóquio com os seus discípulos, Jesus convida-os a reconhecer a relação paterna que Deus tem com todas as criaturas e recorda-lhes com comovente ternura como cada uma delas era importante aos olhos dele, do Eterno Pai. O Senhor podia convidar os outros a estar atentos à beleza que existe no mundo, porque ele próprio vivia em contacto permanente com a natureza e prestava-lhe uma atenção cheia de carinho e admiração. Quando percorria os quatro cantos da sua terra, detinha-se a contemplar a beleza semeada por seu pai e convidava os discípulos a individuarem nas coisas uma mensagem divina. Jesus vivia em plena harmonia com a criação, com grande maravilha dos outros, que diziam: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Não se apresentava como um asceta separado do mundo ou inimigo das coisas aprazíveis da vida. Falando de si mesmo, declarou: veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizem: aí está um glutão e bebedor de vinho. Encontrava-se longe das filosofias que desprezavam o corpo, a matéria e as realidades deste mundo. Todavia, ao longo da história, estes dualismos combalidos, que foram combatidos por Jesus, tiveram notável influência em alguns pensadores cristãos e desfiguraram o Evangelho. Talvez aqueles mesmos que levaram a entender o verbo dominar como adequado a que o homem se tornasse um senhor e dominador do universo. Segundo a compreensão cristã da realidade, o destino da criação inteira passa pelo mistério de Cristo, que nele está presente desde a origem. Diz São João, todas as coisas foram, não é São Paulo aos Colossenses,
Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. O prólogo do Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 18, mostra a atividade criadora de Cristo como palavra divina, o Logos. Mas o mesmo prólogo surpreende ao afirmar que esta palavra se fez carne. Tanto de que modo Deus, em Jesus Cristo, partilhou a própria natureza. Uma pessoa da Santíssima Trindade inseriu-se no universo criado, partilhando a própria sorte com ele até à cruz. Desde o início do mundo, mas de modo peculiar, a partir da encarnação, o mistério de Cristo opera veladamente no conjunto da realidade natural, sem com isso afetar a sua autonomia. É uma grande lição para os cientistas se acreditarem e souberem ler esta maravilhosa passagem. O Novo Testamento não nos fala só de Jesus terreno e da sua relação concreta e amorosa com o mundo. Mostra-no-lo também como ressuscitado e glorioso, presente em toda a criação com o seu domínio universal. E aqui é um domínio que é uma realeza de serviço. Foi nele, é ainda São Paulo, mais uma vez aos Colossenses, foi nele que aprova Deus fazer habitar toda a plenitude e por ele e para ele reconciliar todas as coisas. Tanto a desordem ambiental e ecológica já foi superada pela própria ressurreição de Cristo, a fim de que Deus seja tudo em todos, e todos aqui é também todas as criaturas. Assim, as criaturas deste mundo já não nos aparecem como uma realidade meramente natural, porque o ressuscitado as envolve misteriosamente e guia para um destino as guia para um destino de plenitude. E termina dizendo: as próprias flores do campo e as aves que ele, admirado, contemplou com os seus olhos humanos, agora estão cheias da sua presença luminosa. Ou seja, as flores do campo e as aves do céu participam também da sua ressurreição e da luz que dela brotou, como luz reconciliadora de todo o universo criado por Deus. Belo, não é verdade? É um texto esplêndido, verdadeiramente faz impressão, porque, sem dúvida absolutamente nenhuma, o Papa esgota-se, quase me apetece dizer, neste texto deste segundo capítulo. É verdadeiramente uma coisa interessantíssima.